Paris-Roubaix 2021, a imagem talvez esteja estranha, o áudio vai estar estranho, mas eu não poderia deixar de falar um pouco sobre o Paris-Roubaix, que vai acontecer esse final de semana, após um hiato de 2 anos sem acontecer, uma das provas, uma das monumentos do ciclismo, e com certeza uma das provas que mais chama a atenção do público, o desejo de alguns atletas, não de todos, porque o negócio é extremamente torturante, então não são todos os atletas que têm essa apreciação, não, a apreciação, deixa eu corrigir, a apreciação todos os atletas têm, mas eles também têm um grande respeito pela dificuldade do Paris-Roubaix. Então eu vou mostrar um pouco algumas características. Essa é uma foto clássica na floresta de Arenberg, que é entre os 30 setores, tem 3 setores especiais, que são os mais difíceis, os mais conhecidos, e entre esses 3 setores, a floresta de Arenberg, sem dúvida nenhuma, são as fotos mais icônicas, as disputas, os acontecimentos, acontecem nesse paralelepípedo da floresta de Arenberg. Esse ano acontecerá pela primeira vez a prova feminina. A grande pena é que elas não irão passar pela floresta de Arenberg. Eu já vou mostrar um pouco o percurso aqui. Essa é a prova masculina, são 257 quilômetros, 30 sessões de paralelepípedo, 55 quilômetros só de paralelepípedo. Não é paralelepípedo bonitinho, organizado, nivelado, não. Alguns trechos sim, mas trechos importantes, eles são o asfalto não, né? O paralelepípedo. Primeiro que ele é desnivelado, os paralelepípedos eles são irregulares em relação a tamanho, posicionamento, é uma verdadeira tortura. O paralelo que eu faria é, quando eu estava na Copa do Mundo de mountain bike, é impossível a televisão transmitir a dificuldade e a velocidade que os ciclistas passam. Paris-Roubaix com certeza é a mesma coisa. É impossível a televisão ou as fotos conseguirem transmitir o quanto torturante é participar do Paris-Roubaix. Primeiro porque são 257 quilômetros, os primeiros 50 quilômetros eles são os primeiros 90 quilômetros, até a primeira sessão de paralelepípedo, ele é... Depende o que é tranquilo. Ele já é estratégico, porque durante esses 90 quilômetros as estradas já começam a ser relativamente estreitas, o posicionamento e o trabalho de equipe ele é complicado, não é como acontece nas outras provas, cada sessão de paralelepípedo cada sessão de paralelepípedo que passa, mais atletas sofrem problemas mecânicos, pneus furados, atletas que se desencontram da equipe, complica a estratégia. Então é uma prova que é extremamente particular. Entre as provas clássicas, talvez seja uma das provas que existe a maior dificuldade de conseguir consolidar uma estratégia que esteja associada ao trabalho em equipe. Certo? Esse é um mapinha que mostra, na verdade, a prova, um trecho da prova feminina. Na prova masculina, que acontecerá no domingo, são os 257 quilômetros, 30 sessões de paralelepípedo, 55 quilômetros. Para as mulheres, são 117 quilômetros, são 17 trechos de paralelepípedo. Elas começam pedalando num circuito e elas encontram o circuito masculino nos 80 quilômetros finais. Eu não sei de quem foi a decisão, mas participar da Paris-Roubaix feminino, incrível. Fazer a adequação da distância, ok. Mas participar do Paris-Roubaix e não colocar a floresta de Arenberg, eu não tenho certeza se isso foi algo que agradou as mulheres ou que desagradou pelo peso histórico que tem a floresta de Arenberg. Então, se alguém souber dessa informação, por favor, coloquem. Essas são algumas imagens da prova quando acontece no seco. Acho que faz talvez 8, 9 edições que acontece no seco, e geralmente o grande espetáculo para a torcida e o grande sofrimento para os atletas é quando acontece na chuva, porque dificulta e muito a questão do paralelepípedo na chuva, como esse. O último vencedor foi o Philippe Gilbert em 2018, acho que é isso.
Essa é a foto aqui perto do meu rosto, aqui. Não, assim. Essa é a floresta de Arenberg. Nessa imagem parece que ele tem a opção, né? Os ciclistas parecem ter a opção de escolher direita e esquerda, mas não. No dia da prova, isso é tomado por torcedores, então ele só tem o paralelepípedo mesmo. E quanto mais próximo do canto do paralelepípedo ele fica, maior a chance de dar umas escorregadas para fora, que em alguns momentos eles encontram uma estradinha de terra, um caminhozinho de terra, mas na estrada de Arenberg, geralmente, na chuva, eles tendem a andar no curuto da curvatura. Ou não, porque depende, porque é um trecho relativamente longo. Eu acho que é isso em relação... Qual é, para vocês, qual é o maior vencedor do Paris-Roubaix, na sua opinião? Pode ser pelo número de vitórias, pela forma como ele venceu o Paris-Roubaix. Eu sempre comento do ciclista que era na época da Orica Greened, o Matt Hayman. A vitória do Matt Hayman, eu acho que foi uma vitória histórica. Na minha opinião, o maior vencedor foi o Tom Boonen, não pelo número de vitórias. Acho que ele tem 4 vitórias, não é necessariamente pelo número de vitórias, mas eu acho que é pela devoção que ele tinha, porque ele apresentou, pela devoção que ele tinha pelo Paris-Roubaix, pelo número de vitórias, pela forma como ele vencia e pelo reconhecimento que ele tinha quando ele estava no pódio com outros ciclistas que venceram, como foi o caso do Matt Hayman. O Matt Hayman, ele foi uma das vitórias, ele tinha pouquíssimas vitórias na carreira, ele disputou o final com o Tom Boonen, ganhou do Tom Boonen, que o Tom Boonen ele poderia bater o recorde de vitórias do Paris-Roubaix, e para o Matt Hayman, ele estava tão emocionado quando ele levanta o paralelepípedo e beija o paralelepípedo, o Tom Boonen, ele olha para o primeiro lugar, que é o Matt Hayman, ele olha com um rosto, com uma feição de satisfação, de alegria por ver o Matt Hayman tão feliz. Eu posso estar filosofando, pode ser viagem da minha cabeça, mas como espectador, eu acho que a vitória do Matt Hayman teve um conteúdo histórico especial, de superação, de um atleta que dedicou a vida inteira a ser um gregário fantástico e teve a oportunidade de ganhar a Paris-Roubaix, e no mesmo pódio, um dos maiores vencedores da história, que poderia estar puto por ter perdido a oportunidade de bater o recorde de vitória do Paris-Roubaix, ele estava cumprimentando, dando risada pela vitória do Matt Hayman. Então, para mim, o maior vencedor da história é o Tom Boonen. Qual é o seu maior vencedor da história? Em relação aos favoritos 2021, poderia falar vários nomes, eu prefiro não falar nome nenhum, porque faz 2 anos que não acontece a prova. Eu não sei quais foram os ciclistas que reservaram a preparação e se dedicaram para o Paris-Roubaix, levando em consideração o quanto comprimido foi o calendário. Exemplo disso, tivemos a Flanders, que era o Mundial de Ciclismo, na semana passada. Então, eu acho que falar de favoritos, a não ser quem segue efetivamente todos os ciclistas, eu acho que falar de favoritos no Paris-Roubaix esse ano é uma coisa meramente especulativa, mas de qualquer forma, amanhã saberemos das mulheres na primeira participação, tenho certeza que vai ser incrível, como tem sido várias competições femininas, e no domingo, masculino. Acho que é isso, por favor, descarreguem todas as informações adicionais, os detalhes, as fofocas, as bicicletas, se eles vão trocar ou não. Geralmente os ciclistas, existe a história de que eles trocam a bicicleta, alguns trocam as bicicletas após o primeiro trecho, que são os 90 quilômetros. Sim, mas eu acho que o papel estratégico e a locomoção dos carros e dos atletas nas estradas, que geralmente são estreitas, não é algo extremamente tranquilo o cara largar com uma bicicleta que ele não consegue fazer o paralelepípedo e consegue ter uma melhor bicicleta durante os 90 quilômetros. Eu tendo a acreditar que o cara que opta por trocar a bicicleta é um cara que talvez não tenha grandes pretensões. Os caras que têm grandes pretensões,
eles têm que estar lá na frente. Estar lá na frente, nas estradas estreitas, até mesmo antes de chegar no paralelepípedo, o cara contar que ele vai pro rabo do pelotão, vai trocar a bicicleta e vai conseguir voltar, enfim, isso é de cada equipe e não dá pra gente saber qual é a estratégia de todas as equipes. De qualquer forma, se vocês souberem a sugestão de vocês, coloquem nos comentários. Acho que é isso, abraço, tchau.